Alô? Mais um momento. E eu começo te dizendo: sede santo, como Deus, o teu Deus é santo. Sede santo, como o teu Deus é santo. Repete comigo: eu serei santo, porque o meu Deus é santo. Eu preciso ser santo para ser como o meu Deus. Tende a mente de Cristo. Sede meus imitadores, porque eu sou santo. E assim começamos o terceiro vídeo que vamos gravar. E hoje falaremos sobre santidade, sobre a santidade de Deus. Eu quero te chamar para poder refletir comigo. E já abra a tua Bíblia em Isaías, capítulo 6, e versículo 3. Está com a tua Bíblia em mão? Se não tiver, medite, pega uma cadernetinha. Eu gostaria que você anotasse essas referências bíblicas e esses textos, esses versículos, para que depois você examine com mais carinho, em oração, em espírito de oração, questionando Deus, para que o Senhor venha a revelar. Charles Spurgeon, ele fala uma palavra que eu gostei de todos os livros que eu li dele, e que eu mais gostei foi uma única palavra. Não é o Deus de Abraão, não é o Deus de Isaac, de Jacó, não é o Deus que ressuscitou Jesus, que ressuscitou e que fez sinais, prodígios e maravilhas. Não é o Deus de Sansão, não é o Deus de Davi, não é o Deus de Salomão. Não é o Deus de apóstolo Paulo. Mas o seu Deus, o Deus que se revela a você, o Deus que você, através da busca, daquela fome e sede de Deus, e que você mergulha nesse lugar. Mas esse Deus, que é o seu Deus, que se revela a você de forma especial, de forma peculiar, de forma particular, de forma intencional. Porque Deus é uma fonte inesgotável, não se esgota Deus, não se compreende Deus na totalidade. Mas o Deus que vai se revelando para nós, e que vai se revelando através de nós, por nós e depois através de nós, esse Deus, de forma peculiar, de forma particular, de forma que, então ele começa a ser o Deus do Flávio, o Deus da Maria, o Deus do João, o Deus do José. Então é esse Deus que vai se revelando a você, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. E sem fé é impossível agradar a Deus. E quer ver Deus? Agrade. É o único jeito de ver Deus. E vamos ler. Isaías capítulo 6, versículo 3. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Yahvé, Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está cheia da tua glória. Eis que toda a terra está cheia da tua plenitude, da tua glória, do teu esplendor, de tua majestade, de tua Shekinah, de tua... a terra está cheia de Deus. A terra está cheia da glória de Deus. A terra está cheia do esplendor de Deus, da soberania de Deus. E Isaías teve essa visão. No ano em que morreu o rei Uzias, eis que Isaías teve uma grande visão. Lembra de uma coisa: é necessário que algo morra para que você enxergue Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego não foi livrado da fornalha, mas foram livrados na fornalha. E eis que Deus, o Senhor Jesus falou para Deus, o grande Yahvé, o Deus soberano: Pai, eu vou lá com esses jovens, porque esses jovens, eles nos agradaram com uma fé tamanha, com uma certeza tamanha de que vamos livrar eles da fornalha. E eles não tinham nem sequer a certeza que iriam ser livrados da fornalha. E eles disseram: é melhor eu morrer do que me prostrar diante de um Deus feito de estátua aí,
É melhor me prostrar. Eu não vou me prostrar diante de outro, senão diante do meu Deus. E se nós temos que nos prostrar, então nós vamos para a fornalha. Eu estou aqui conjecturando, mas... E aí Jesus, vendo tudo isto, e ele disse, pai, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá livrar eles. Não vamos mandar anjo, não, mas vamos lá, eu vou mesmo, eu vou em pessoa. E aí quando aquele rei que mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais, ele disse, não lançamos nós 3 pessoas e 3 pessoas amarradas? 3 jovens e 3 jovens amarrados? Mas agora é isso que eu contemplo com o meu olho, 4, e eles estão desamarrados, e eles estão passeando. Aleluia! Esse é o Deus que pode não te livrar das suas lutas, das suas dores, das suas aflições, mas vai te livrar dentro dela, para que o nome dele seja glorificado. Porque se você pegar todo esse desenho de tanto Esther, como Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, como Daniel, você vai descobrir que eles não foram livrados para não chegar até o problema, mas eles foram livrados no problema, na dificuldade. E nesse lugar, depois de ser livrado, houve testemunhos daquelas pessoas que eram incrédulas e que não conheciam esse grande Deus. E depois houve edito de reis. Eis que agora todos vão adorar esse Deus de fulano, esse Deus de Daniel que livrou ele na cova do leão. Que esse Deus é verdadeiro. Vai adorar agora esse Deus que livrou da fornalha, aquecida 7 vezes mais. Vai adorar agora o edito, o selo do rei. Vai adorar esse Deus do Mardoqueu, de Esther. Então entenda esse Deus, conheça esse Deus, compreenda esse Deus e vá nele. Aleluia. Então vamos falar do grande plano para a salvação. O grande plano, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração humano, mas que o Senhor já tem prometido para todos que o amam. E hoje vamos falar sobre a santidade de Deus. Deus é santo. E Deus requer que eu seja santo. O que é ser santo? É ser separado. É olhar para o erro, olhar para o pecado, olhar para aquilo que afasta nós de Deus e fazer uma escolha. Porque uma coisa é certa, Deus ele é inabilitado. Deus ele não consegue fazer uma única coisa. Tudo pode, mas ele não consegue fazer uma única coisa. A minha parte e a sua parte. Essa Deus não consegue fazer. Ele nos capacita para fazer. Ele disse para Josué, Josué, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, não tenha medo de nada, porque eu vou estar com você. Portanto, você precisa agir. Portanto, você precisa pôr a mão no arado. E a oração, na verdade, se você separar, ora, ação. Então você ora, Deus fala com Deus e pede para Ele, e pede a guia, a direção, o discernimento, e depois você age diante do que Ele te dá, porque Ele vai estar com você, porque Ele vai comandar você. Então você pede o sinal e aguarda o sinal. Seja perseverante, seja persistente, viva a propósito, mas também haja, porque existe a sua parte, existe a minha parte. E a parte de Deus com certeza Ele vai fazer, porque Ele é soberano, onisciente, onipresente, onipotente. Então vamos lá. Quem é Deus? Deus é santo. Esse é o caráter de Deus. É uma das características. Nesse terceiro vídeo, vamos falar que Deus é santo e depois que Deus é justo. A Bíblia nos ensina que Deus é santo. Isaías 6:3, acabamos de ler. A palavra comunica a ideia de ser santo, que significa ser separado, distinto ou colocado à parte. Com respeito a Deus, ela tem 2 significados importantes. Primeiro, significa que Deus está acima de toda a sua criação, sendo totalmente distinto de todo o ser criado. Independentemente de seu esplendor, todos os outros seres da terra ou na terra e no céu são meras criaturas que Ele criou. Só Deus é Deus,
Não existe outro. Só ele é Deus. Quem criou Deus? Ele é o Criador. Ele não é a criatura, e sim o Criador. Ele é Deus. Ele é separado, transcendente e incomparável. Não se compara Deus com nada. Em segundo lugar, a santidade de Deus significa que ele está acima ou separado da corrupção moral de sua criação e de tudo o que é profano e pecaminoso. Deus não pode habitar no pecado. Deus não habita. Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então, Deus odeia? Vamos dizer que sim. Porque ele não habita no pecado. Ele não, onde há pecado, onde há erro, onde há quebra de princípio, onde está a transgressão, Deus não está nesse lugar. Deus não está nessa pessoa. Deus não está nesse negócio. Então, se tem quebra de princípios, se tem quebra de valores, se tem transgressão, se tem pecado, Deus não habita nesse lugar. Deus não está nesse lugar. Tá? Para você que quer casar, fornicação é pecado. Então, Deus não está na fornicação. Deus não está no meio de quem fornica. Para você que aguarda, ontem, ou antes de ontem, melhor, acho que no primeiro vídeo, falamos sobre a criação. Deus fez todas as coisas segundo a sua espécie. Então, para você ainda na linha do casamento, na linha do raciocínio de matrimônio, julgo desigual. Então, você é um cristão. Não tem como você coabitar com uma pessoa que professa uma fé diferente. E dá certo. Pode coabitar? Pode. Mas essas diferenças provavelmente não vai dar certo. E se você consultar Deus, com certeza e provavelmente ele não vai te dar um aval. E a menos que ele trabalhe, né? Você está esperando a sua esposa, e a menos que ele trabalhe na moça que professa uma fé diferente, e se ele trabalhar na mente dela e ele transformar ela, ele pode ser que ele aprove você a se relacionar com essa moça, a noivar e a casar e ser feliz. Do contrário, dificilmente vai dar certo, dificilmente Deus estará. Por quê? Porque um vai chamar para um lado, o outro vai chamar para o outro. Imagina você vai para a igreja e a pessoa vai para o centro de macumba, para a Umbanda. Não vai combinar, não vai dar certo. Tá? São pensamentos diferentes, ações diferentes, Deus diferente, e Deus não habita. Então, onde há transgressão, onde há quebra de mandamentos, quebra de princípios, Deus não vai habitar. Então, ele não pode estar com o pecado. Ele ama o pecador, mas não ama o pecado que está no pecador, porque ele é santo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Isso está em 1 João 1,5. 1 João 1,5, Deus é luz, e nele não há treva alguma. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal. E a opressão não podes contemplar. Por quê? Pois toleras os que procedem perfeitamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Abacuque 1,13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado, e pelo mal a ele ninguém mesmo tenta. Tiago 1,13. Existem outras questões, existem outros estudos, e existe a permissão de Deus para o inimigo das nossas almas tentar. E existe também a consequência daquele erro, ou seja, a desobediência, te levar a um caminho em que você vai ser tentado, em que você vai ser provado, em que você vai ser testado e em que você vai ser reprovado. Tá? Mas não vem de Deus. Ele permite. Não significa que ele, pois a essência de Deus é santa. Tá? Pois tu não és
Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não resiste e não subsiste o mal. Isso está registrado em Salmo 5, 4. Davi dizendo, tu és Deus, e em ti não existe iniquidade, não existe transgressão. E contigo o mal não subsiste, não sobrevive, não permanece. Né? Registrado aqui em Salmo 5, em uma das orações de Davi. Agora vamos para Deus que é justo. A palavra justo não fala da excelência moral de Deus. De acordo com a Bíblia, Deus é um ser absolutamente justo e age sempre de uma forma que é perfeitamente consistente com quem ele é. Não há nada de errado ou incorreto na natureza de Deus ou em suas obras. Ele nunca será ou fará nada que justifique qualquer acusação de injustiça contra ele. Suas obras, decretos e juízos são absolutamente perfeitos, porque o Senhor é justo. Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a sua face. Para você chegar diante de Deus, para você ver quem Deus é, um dos requisitos necessários é que você seja santo e que você seja justo. Por quê? Porque ele é santo e porque ele é justo. Então, não tem como você acusar Deus de que ele cometeu um erro, que ele cometeu uma injustiça. Né? E às vezes você fala, eu oro, eu vou à igreja, eu me consagro, eu jejuo, eu estou buscando fazer as coisas certas e as coisas estão acontecendo comigo, e você pode, temos esse costume de sempre colocar a culpa em alguém. Você pode, como eu já fiz, e me vergonho, acusar Deus, porque ele não está sendo justo, que ele está agindo com injustiça e você está sendo perfeito, que você está sendo justo. Mas será? Você já refletiu? Você já, à luz da palavra, já conseguiu entender e conseguiu achar em Deus injustiça? E essa acusação é real? É verdadeira? Existe testemunha? Existe prova? Então, existe um cuidado muito grande. E eu paguei um preço muito alto por essa acusação. Porque eu errei, eu transgredi, eu falhei. E depois eu coloquei a culpa em Deus. Porque não adianta eu ser santo hoje e amanhã me desviar. Não adianta eu arrepender do pecado hoje e amanhã cometer o mesmo pecado. Não há injustiça em Deus. Mas se ele perdoou aquele pecado, se ele morreu por aquele pecado, se ele morreu por aquela transgressão, se ele morreu por aquela falha, e você confessou, reconheceu, arrependeu e abandonou, e depois volta, a culpa não está em Deus, e sim em você. A Bíblia diz que é como um cão que volta ao seu vômito. Ou seja, é como um cão que come o seu próprio vômito. Já imaginou você vomitar e comer o seu próprio vômito? Você já imaginou a seriedade disto? Imaginou o quanto de grave isto é? Pois é. Essa é a palavra. E por aqui a gente vai finalizar hoje o terceiro vídeo. E vamos seguir amanhã, se for a vontade de Deus, e Ele der mais um dia para nós. Reflete. E eu estou sentindo aqui a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, me impulsionando a te dizer: Deus é fiel, Deus é justo, Deus é santo. E não há o contrário em Deus. Ele não se contradiz. Em toda a tua Sagrada Escritura, de Gênesis a Apocalipse, que é divinamente inspirada pelo teu Santo Espírito, e ela é apta para nos dar direções, para nos corrigir, para nos abastecer com tudo que é mais sagrado, com tudo que é mais santo, com tudo que é mais justo, para que tenhamos uma vida de santidade e uma vida justa, para o que? Segundo a este salmo que foi mencionado aqui, ver a tua face. Quer contemplar Deus? Quer ver Deus? Esse é o caminho. Salmos 11, 7. Tá? Só para não ficar... E amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre justiça, mas para que eu contemple a tua face
eu devo ser justo. Salmo, capítulo 11, versículo 7. É um dos salmos de Davi, no primeiro livro. Que Deus te abençoe, Deus te consagre, e que você possa refletir nessa palavra para que não fique só na leitura, não fique só na explanação minha, mas que o Espírito Santo, o Deus habitando em você, o Deus que pode habitar você, o Deus que você deve convidá-lo para fazer morada em você, que ele venha te impactar e te converter e te consagrar e te encher com essa palavra que é dele, e que ele faça morada e que essa palavra, como rios de águas vivas, jorre e que cria exatamente ao que ela faz, criar vida, uma vida abundante sobre a sua vida. Se você foi abençoado, foi tocado por essa palavra, pelo Senhor, compartilhe essa palavra, se inscreva e curta, e para que você receba mais vídeos, inclusive a sequência desse estudo, e para que mais vidas sejam abençoadas, para que o YouTube, as redes sociais, possam entender que é relevante e que tem seriedade nesses estudos, nesses momentos aí que estamos refletindo, e assim possam transmitir para mais pessoas, e mais pessoas serão alcançadas com a palavra que não é minha, também não é sua, mas é de Deus. Em nome de Jesus. Assim eu consagro a sua vida e declaro bênção, prosperidade para a tua casa, para a tua família.